E aí, gente, tudo bem? Dei uma sumida, mas eu tô sempre pela área. Às vezes eu dou uma sumida, mas sempre eu tô pela área. Está muito engraçadinho, Rob. Então, hoje é Dia das Mães e eu pensei em fazer um vídeo diferente hoje sobre a temática. Inclusive, se tu não falou com a tua mãe ainda, não deu um abraço nela, não ligou pra ela, pausa o Gabriel da internet, porque o Gabriel da internet pode ser pausado, o ao vivo não pode. Vai lá, fala com ela e depois tu volta pro canal de psicologia mais legal do Brasil, tá bem? Eu espero aqui. Gostaria de pedir desde já pra quem não conhece este canal, dê uma olhada nas outras coisas que tem aqui, se você gostar. Você sabe o que tem que fazer, né? A gente já tá na internet há algum tempo. Das antigas já. Então, por favor, faça isso. Por que eu estou falando do Norman Bates no Dia das Mães? Por um motivo muito claro, eu acredito, né? Quem não conhece, por acaso, né, este personagem é um dos antagonistas de um dos filmes de terror, barra thriller, barra algumas outras coisas mais famosos que existem na história do cinema. Um filme chamado Psicose, então, dirigido pelo nosso Alfredo Hitchcock. Eu duvido que tem alguém que não conheça o Norman Bates hoje em dia, tá? Mas digamos que existam essas pessoas. Ele é um personagem no qual basicamente, ele gosta tanto da mãe dele, ele se confunde tanto a respeito do que é gostar da mãe dele, né? Vamos colocar dessa forma. E ele até acha que ele é ela algumas vezes. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso. Pensei em trazer ele para explicar um conceito que é um pouco variável, que a TCC e a psicanálise, tá? Mas basicamente a gente está falando de noção de self. A noção de self é a constituição mental, né? Se a gente fosse pensar numa estrutura mental na qual o sujeito sabe definir quem é ele, por mais óbvio que seja falar isso. She needs me. It's not as if she were a maniac, a raving thing. We all go a little mad sometimes. Caracas. São as bordas daquilo que a pessoa delimita sobre até onde é o final da pessoa dela e até onde começa uma outra pessoa. Eu peguei aqui e fiz um super desenho aqui, porque eu tenho uma habilidade artística inacreditável, tá? Pra explicar pra vocês. Isso é uma piada bem gostosa. Imaginem que a nossa noção de self é esse quadradinho aqui, tá ok? Isso aqui é um indivíduo que conseguiu ser bem constituído a respeito da sua própria noção de self. Este é um trabalho que precisa ser feito num primeiro momento pelos cuidadores, tá? Pelos pais, pelo pai, pela mãe, ou por quem cuida da criança. Posteriormente, ali na entrada da adolescência, quando acontece uma reestruturação do self, o próprio indivíduo tem que fazer isso. E ele precisa estar num ambiente propício para que isso aconteça. Tá bem? O que eu acho que não é o caso do Norman Bates. Eu não cheguei a ver a série Bates Motel ainda, mas eu imagino que aconteça muitas coisas invalidantes ali naquele período da adolescência do Norman Bates. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma outra estrutura que eu acredito que é o que é a maneira que o Norman Bates pensa e vive, que é um self que a gente chama de fragmentado, tá ok? Não confundam com aquele filme que existe lá, chamado Fragmentado, que trabalha com problemas de noção de self também, mas não é que nem o Norman Bates, tá? Porque o Norman Bates confunde o self dele com de uma outra pessoa que existe. Não é como se ele tivesse uma personalidade feminina e outra masculina, tá? Ele confunde o self dele com outro self. O quê? O que acontece, gente? Vamos lá pro primórdio, vamos lá pro início. Vocês têm que entender que para um indivíduo, né, um bebê humano, começar a entender aonde termina o corpo dele, né? Tô falando nenenzinho bem pequenininho. E onde começa o corpo da mãe, isso é um processo muito louco, é um processo muito simbólico que acontece. São os pais que têm que fazer isso. Os pais que têm que fazer aquelas brincadeirinhas com o nenê de explicar para ele, ó, isso é o teu pezinho, isso aqui é a minha mão. Que fofinha! Isso aqui é o teu bracinho, isso aqui é a minha mão. Porque isso vai começando a criar essa bordinha do que eu estava falando para vocês ali, né? Da noção de self do indivíduo. Primeiro ele tem a noção de self a respeito dos limites do próprio corpo. Depois ele vai começando a digamos assim, traçar essa noção de self de acordo também com a personalidade dele, com aspectos mais complexos e psicologicamente falando, assim, são coisas mais complexas, mas no início é o corpo. O teu corpo é uma coisa assim e sensacional. Já não cuida de uma criança dessa forma, quando ela é bem pequenininha ainda, é bem provável que ela tenha problemas de reestruturação desse self, né? De estruturação, na verdade, do self. Quem tem um mínimo de estrutura a respeito disso, de saber, né, isso aqui sou eu, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai, não vai ter tantas dificuldades de entender algumas outras coisas, como limites, por exemplo, das relações. Só que se isso não é ensinado para o indivíduo, ele vai ter dificuldade, ele vai se confundir. O Norman Bates, ele teve provavelmente, né, essa infância tão fragmentada nesse sentido, que ele se confunde de fato, ele já não sabe mais aonde é ele e aonde é a mãe dele. É por isso que tem aquele desenho do quadrado fragmentado ali, as coisas se misturam. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Ih!
Meteu essa? A psicanálise pode entender isso de outra forma da TCC, né? Ela vai falar, por exemplo, de sintoma psicótico, né? Psicose, o filme leva esse nome justamente por isso, porque a pessoa confunde a noção de realidade, é por isso que a realidade ela atravessa aquela borda ali. A TCC já vai entender esse fenômeno como transtorno dissociativo de identidade, o que as pessoas gostam de chamar de popularmente, né? As séries também fazem isso, de múltiplas personalidades. Mas de qualquer forma, eu acredito que em termos conceituais é legal pegar esta base da psicanálise para explicar o que acontece com o Norman Bates. Então tem indivíduos que vão lidar com essa fragmentação do self de diversas formas. O Norman Bates adotou uma postura de confundir. Ele ouvia a voz internalizada da mãe dele, ele confundia, ele assumiu a personalidade da mãe dele algumas vezes. É por isso que é tudo tão bagunçado na cabeça dele. Não foi feita essa reedificação do self ali. Vocês lembram que eu tinha dito no início do vídeo que tem um outro momento da vida que acontece essa reestruturação do self? É claro! Na entrada da adolescência acontece uma reestruturação disso por conta própria. E por quê? Porque na chegada da adolescência, o adolescente humano, né, o humano nessa fase, ele começa a perceber que daqui a pouco os pais dele não são a única referência que ele pode ter de coisas que ele quer para sua vida, de certo e errado, do que é bom, do que não é, o que eu quero fazer, o que eu não quero. Ele começa a olhar por aí, tipo, bom, existem outras famílias, existem outras maneiras de exercer parentalidade, existem outras coisas por aí. Já falei sobre isso em outros vídeos até, inclusive, pelo que eu lembro. Mas então é basicamente este o funcionamento do Sr. Norman Bates. Confunde ali quem é ele, onde é que começa ele, onde é que termina ele, onde é que começa a mãe dele. É tudo uma bagunça ali. Baguncinha dentro da Califórnia. Porque não foi feita essa criação de borda com ele. Então eu acredito que por enquanto é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham se divertido, tenham aprendido alguma coisa aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você viu o vídeo até aqui e não deu as coisas que o terapeuta precisa para ser reforçado, então eu lhes digo agora quais são. É dar like no vídeo, é compartilhar o vídeo, é mandar o vídeo para outras pessoas, é se inscrever no canal, é fazer comentários legais, como os que eu tenho recebido aqui algumas vezes. Então nos vemos em algum outro vídeo no futuro e se por acaso você está com dúvidas sobre o seu próprio self, sobre o que está acontecendo contigo, não esqueça de fazer terapia. Tá bom, pessoal? Então tá, valeu!